grito abafado da história. Imagine um Brasil colonial, onde o poder dos coronéis era absoluto e a vida de milhares de pessoas era reduzida à escravidão. Mas e se, em meio a essa escuridão, uma história de resistência tão chocante quanto proibida tivesse sido silenciada? Prepare-se para desenterrar o caso de Ângela, uma escrava que desafiou o inimaginável e castrou seu senhor. Esta é uma narrativa que a história oficial tentou apagar. Castrou o coronel. A história proibida de Ângela Escrava. Descubra a história proibida de Ângela Escrava no Brasil Imperial. Uma vingança chocante que marcou a escravidão no Brasil. Mergulhe na chocante história de Ângela, uma escrava doméstica no Brasil Imperial de 1875. Este vídeo revela a vida de servidão, sob o cruel coronel Jesuíno de Melo, e o ato de vingança que ecoou na história da escravidão no Brasil, simbolizando a resistência escrava e desafiando os limites da opressão. Ao assistir, você obterá insights profundos sobre a injustiça social da época e o poder da resistência. A trajetória de Ângela, uma das mulheres na história que ousaram desafiar o sistema, oferece uma perspectiva única sobre o legado da escravidão e suas consequências. Reconstruímos essa narrativa sombria, baseada em histórias reais do Brasil, detalhando os eventos que levaram à sua ação extrema e o impacto que transformou sua vida em uma das lendas brasileiras mais impactantes. Explore os crimes históricos e a resiliência humana. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias proibidas do Brasil e ative o sino para não perder nenhuma lenda. A voz dos oprimidos nunca será silenciada. Um Brasil de coronéis e correntes. Para entender Ângela, precisamos mergulhar no século XIX, um período de brutalidade institucionalizada no Brasil. Latifúndios imensos, trabalho forçado e a completa desumanização de pessoas negras eram a norma. É nesse cenário de opressão que a nossa protagonista Ângela tentou sobreviver. Se você se interessa por histórias que desafiam o tempo e revelam verdades incômodas, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Ângela, a sombra de uma vida. Pouco se sabe sobre a vida pregressa de Ângela antes do evento que a imortalizaria. Como tantas outras, ela era apenas um nome num registro de propriedade, uma força de trabalho sem direitos ou voz. Sua existência era definida pela servidão, um ciclo interminável de trabalho exaustivo e privações. Em meio a essa rotina desumana, a chama de sua humanidade, contudo, nunca se apagou. O coronel, senhor de vidas e destinos. Do outro lado do vizinho social estava o coronel, o senhor de Ângela e de dezenas de outras vidas. Homem de vastas terras e influência política, sua palavra era lei e sua vontade inquestionável. Para muitos, ele era a própria encarnação do poder patriarcal e escravista, acostumado a impor sua autoridade sem limites ou questionamentos. Seu nome ecoava temor e respeito. A rotina do horror. A vida na fazenda do coronel era uma sucessão de horrores cotidianos. Castigos físicos, abusos psicológicos e a constante ameaça da violência eram ferramentas para manter a ordem. Ângela, como todas as mulheres escravizadas, estava particularmente vulnerável, sujeita não só ao trabalho árduo, mas também aos caprichos e à crueldade de seus senhores. Cada dia era uma batalha pela dignidade. Faíscas de rebelião. Mas mesmo nas condições mais adversas, o espírito humano encontra formas de resistir. Pequenos atos de desafio, olhares de desprezo, sussurros de esperança, tudo isso compunha a teia da resistência silenciosa. Em Ângela, essa resistência se manifestava em sua capacidade de suportar e talvez de planejar, enquanto a raiva e a frustração se acumulavam em seu íntimo. O limite da desumanidade. A história não registra o exato momento ou o último ato de crueldade que quebrou a paciência de Ângela, mas sabemos que para que alguém chegue a um ponto tão extremo,
a opressão deve ter atingido um ápice insuportável. Talvez tenha sido mais um abuso, uma ameaça à sua vida, ou de alguém que amava, ou a humilhação final que a impulsionou para além de qualquer medo. A noite da retribuição. Naquela noite fatídica, a fazenda adormeceu sobre a falsa paz do silêncio. Mas dentro de Ângela, uma tempestade silenciosa se formava. O medo havia sido substituído por uma determinação fria e calculista. Os detalhes exatos do que aconteceu são nebulosos, como convém a uma história que se quis esquecer. Mas a intenção era clara: a escrava não seria mais vítima. O ato proibido. O que se seguiu foi um ato de retribuição brutal, um grito de revolta que ecoaria por décadas, embora abafado. Ângela, em um gesto de desespero e empoderamento invertido, confrontou seu agressor de uma forma que o privaria de seu poder de dominar. Não foi um ato de vingança comum, mas uma declaração radical de que a dignidade humana não poderia ser eternamente esmagada. O caos e o silêncio. O amanhecer trouxe consigo o caos. O corpo do coronel foi encontrado e o choque se espalhou como fogo. A notícia de um senhor castrado por uma escrava era algo impensável, uma afronta direta à ordem social e racial da época. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de horror e de uma tentativa desesperada de conter a verdade. A captura de Ângela. Não demorou para que Ângela fosse identificada e capturada. Para a sociedade escravista, ela não era uma vítima, mas uma criminosa que havia subvertido a ordem natural das coisas. Sua captura simbolizava a tentativa do sistema de reafirmar seu controle absoluto, de mostrar que nenhum ato de rebelião ficaria impune. Seu destino parecia selado. O julgamento e a sentença. O que se seguiu foi menos um julgamento e mais uma condenação. Numa época onde escravos eram considerados propriedade e não cidadãos, o sistema judiciário era uma farsa. A pena para tal crime, especialmente vindo de uma escrava contra seu senhor, era invariavelmente brutal e exemplar. A sociedade queria uma resposta rápida e severa. O memória apagada. A história de Ângela foi rapidamente empurrada para as margens, tratada como um incidente isolado e perturbador. Os registros são escassos, as menções são veladas e a intenção era clara: apagar o nome de Ângela da memória coletiva. Afinal, uma escrava que se atrevia a retaliar de forma tão radical era um perigoso exemplo de insurreição. E a eco da resistência. Mas mesmo as histórias mais bem enterradas encontram uma forma de ressurgir. O ato de Ângela, por mais brutal que tenha sido, serve como um lembrete visceral da extrema violência da escravidão e da força inquebrável do espírito de resistência. Ela se tornou, mesmo que anônima, um símbolo de uma luta silenciosa, mas feroz pela liberdade e pela dignidade. Uma história para nunca mais esquecer. A história de Ângela, a escrava que castrou o coronel, é mais do que um relato de violência. É um espelho que reflete as profundezas da crueldade humana e a força inquebrável do espírito de resistência. Ao desenterrar essas narrativas proibidas, não apenas honramos aqueles que sofreram, mas também confrontamos as sombras do nosso passado. Qual a sua opinião sobre o ato de Ângela? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater essa história que a coragem se recusa a esquecer.